4, 3, 2, 1. Fala galera, tudo certo? Então, que bom que você está aqui para mais um Culto Goel, que você abre o seu coração e abre sua mente para receber a palavra de Deus. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, comente, envie para os seus amigos, certo? Dê um like, inscreva no canal da igreja, ativa o sininho, tudo que a gente tem direito, certo? Bora lá pro vídeo, valeu! Fala galera, boa noite. Estamos mais uma vez para trazer uma palavra sobre o teu coração, algo precioso da parte de Deus. E o texto que nós vamos meditar nesta noite está lá em Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. O texto nos fala assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Queridos, meditando nesse texto, eu pude perceber que sempre há uma razão para nós sermos gratos. Sempre há algo para nós agradecermos e ser gratos a alguém ou a Deus. A minha palavra hoje, nesta noite, que eu quero trazer ao seu coração é falar sobre gratidão. Gratidão, queridos, gratidão por tudo. Gratidão pelas pessoas que nos ajudam, gratidão por alguém que nos estende a mão, gratidão pelos momentos bons, gratidão pelos momentos felizes, gratidão também pelas lutas, pelas batalhas, porque é através das lutas, através das batalhas, é que onde nós somos preparados para uma vitória, somos preparados para uma bênção. Como diz aquela frase, não existe bênção, não existe vitória sem lutas. Sabe, queridos, a vontade de Deus, ela tem muitas coisas inclusas nela. A própria palavra de Deus, ela fala que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. E quando nós entendemos o que significa a vontade de Deus verdadeiramente sobre nós cristãos, sobre nós homens e mulheres de Deus, há uma responsabilidade muito grande dentro disso. Há uma figura que tem importância, uma figura básica sobre as nossas vidas, que é ser grato, que é a gratidão. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ser gratos. Como é ruim, como é doloroso, queridos, ser tratado com ingratidão por pessoas, ser tratado por ingratidão por aqueles que nós amamos. Uma pessoa ingrata, ela nunca está satisfeita com o que tem, ela sempre quer mais, ela sempre almeja mais. E eu pude meditar no livro de Gênesis que a natureza do ser humano, ela é natureza ingrata. Quando Deus deu tudo para o homem lá no Éden, podia comer de tudo quanto é coisa, usufruir de tudo que havia no jardim, apenas uma ele não podia usufruir, que era do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É só isso que o homem não podia pegar, não podia consumir esse fruto, e o homem foi exatamente aquele fruto que o homem comeu. Eu posso ver aí uma ingratidão, queridos, porque mediante de tudo aquilo que o homem poderia usufruir, mediante de tudo aquilo que o homem poderia ter para si, ele foi unicamente, exclusivamente naquilo que não poderia. Eu vejo isso como uma ingratidão. Em vez de agradecer por tudo que lhe foi dado, simplesmente resolveu mexer e resolveu pegar aquilo que não foi, aquilo que não era para si. E nesse texto que nós meditamos, eu pude observar que Jesus enfrentou a ingratidão. O texto lido aqui, ele mostra que os leprosos, né, que estavam ali, Jesus mandou eles irem se apresentar aos sacerdotes. Para quê? Para que se cumprisse a lei que está lá em Levíticos capítulo 14. E a Bíblia fala que eles indo àquele lugar, a caminho daquele lugar, eles voltaram, um voltou dando glória a Deus, mas os 9 não voltaram, os 9 não vieram. E o Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus pergunta: cadê os 9? Aonde estão os 9 dos 10 que foram curados?
Por que Jesus faz essa pergunta, queridos? Porque ele desejava que todos os 10 experimentassem o verdadeiro sentido da gratidão. Jesus, ele nos mostra, ele é o nosso exemplo, ele nos mostra que ele sempre foi grato. Em João capítulo 11, 41, quando ele chega diante do sepulcro de Lázaro, ele manda remover a pedra. Jesus olha aos céus e diz: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouvistes. Jesus, ele tinha gratidão. E tu sabe, queridos, qual é a diferença entre os 9 leprosos ingratos e um único leproso samaritano grato? Qual é a diferença de uma pessoa ingrata para uma pessoa grata? A diferença é, queridos, que a pessoa grata, né, ela sempre vai ter o seu coração movido, né, com compaixão e alegria. O versículo 19 nos diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É essas frases que Jesus pronuncia para aquele homem que chegou. Ou seja, ele recebeu algo além da sua cura. Ele recebeu algo além da sua cura física, além das suas chagas serem removidas do seu corpo. Ele recebeu muito além disso. Ele recebeu a salvação. Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. O que eu vejo nisso, queridos? Quando nós somos gratos, Deus sempre tem algo a mais para nos dar. Um coração de uma pessoa grata, ela sempre recebe muito além daquilo que deseja, muito além daquilo que pede, muito além daquilo que necessita. Deus sempre tem algo a dar, a mais para aquela pessoa que tem um coração grato. E a pergunta que eu digo para você, queridos, nessa noite: você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato às pessoas que um dia lhe fizeram algo de bom, algo para te beneficiar? Tu tem a gratidão no teu coração? Sabe que temos que observar nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. A gratidão tem que ser algo evidente na nossa vida. A gratidão tem que ser uma marca, algo evidente na vida, principalmente do cristão. Eu quero ver com vocês algumas características da gratidão e da ingratidão. O primeiro ponto dessa mensagem, queridos, que eu ressalto aqui, é que a gratidão ela enxerga e a ingratidão ela cega. O verso 14 ali nos fala assim: respondendo Jesus disse: não foram os 10 limpos? E aonde estão os 9? A primeira característica, queridos, da ingratidão é a cegueira, pois as pessoas ingratas não conseguem perceber o que receberam de bom. Elas não conseguem ver isso, só conseguem ver aquilo que é de ruim, só conseguem ver aquilo que está desagradando. Pode perceber um grande benefício, ela não consegue perceber um grande benefício. Isso ela não consegue enxergar, mas ela consegue enxergar um pequeno defeito, uma pequena falha, e isso ressalta aos seus olhos. Por exemplo, é como nós ganhássemos um carro 0 km, um carro zerado. Alguém te presentear com um carro, só que lá dentro do porta-malas do carro há um risquinho, há uma avaria, e tu se atentar para aquilo ali, observar somente aquele risco lá dentro do porta-mala. Isto é o coração de uma pessoa ingrata. Ela não consegue perceber um gesto grandioso, mas ela ressalta aquelas coisas pequenas, né? A Bíblia fala que um foi grato. Uma pessoa grata, ela percebe qualquer gesto, mesmo que seja um pequeno gesto, mesmo que seja um bom dia. Quando uma pessoa diz um bom dia para uma pessoa grata, ela agradece por aquele bom dia. Então, os 9 leprosos ingratos, eles não olharam para Jesus, nem ouviram, nem viram o rosto de Jesus. Eles só queriam saber de ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus e viu as suas chagas, e viu que a sua lepra, e mesmo assim, depois de curado, ele conseguiu ainda observar a sua lepra, e teve um coração movido de gratidão até Jesus. E eu pergunto para você nessa noite: você tem visto as coisas boas que acontecem ao seu redor? Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem para você? Ou você só consegue ver as coisas ruins? Ou você só consegue ver as coisas desagradáveis? Você pode notar, queridos, no meio de tudo isso que está acontecendo, o quão bondoso é o nosso Deus para conosco, o quão maravilhoso é o nosso Deus para conosco, que mesmo em momentos difíceis, e mesmo em situações complicadas que estamos vivendo, pela nossa condição de pecador, pelas nossas falhas, eu e você temos muito mais do que merecemos. Eu e você temos muito mais daquilo que precisamos ou daquilo que merecemos. Tamanha a bondade do nosso Deus. Olhe, queridos, ao seu redor e veja as coisas boas acontecendo ao seu redor. No momento onde todo mundo está ressaltando coisas negativas, coisas ruins,
Se nós observarmos, nós vamos ver coisas boas. Cultive o hábito de olhar para aquilo que é bom. Cultive o hábito de olhar para aquilo que temos e não para aquilo que nós perdemos ou aquilo que precisamos. Através da gratidão, queridos, é possível ver o lado bom das coisas. Basta nós termos um coração grato. Quem aqui conseguiu agradecer algum tempo da sua vida pelo não dos seus pais, pelo não da sua esposa, ou pelo não do seu esposo, ou pelo não de alguém que te ama, ou até mesmo um não de Deus. Deus tem todo o direito, queridos, de dizer não para nós. Todo o direito de Deus, Ele tem de dizer não para nós, e nós temos todos os motivos do mundo para dizer a Deus muito obrigado por cada não que Ele nos deu. Fiquei imaginando agora, queridos, na Copa do Mundo, a última Copa, quantas pessoas queriam que o Brasil fosse ex-campeão? E Deus disse não. Deus falou assim, não vai ser. E nós tivemos aquela frustração, vamos dizer assim, de o Brasil não ter conquistado o ex-campeão. Foi a voz que os jogadores mais escutaram durante essa Copa, e nós brasileiros, foi por 7 vezes, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. E o que fazer diante disso tudo? Nós podemos murmurar, nós podemos falar que droga, ou fazer um agradecimento a Deus por isso. Olhar com uma ótica diferente. Agradecer a Deus, por quê? Por nós ter presenciado um bom futebol da Alemanha. Os caras foram melhores que a gente. Agradeça, queridos, por isso. Nós temos que olhar e agradecer por poder reconhecer que conquistas, elas custam treinamentos, que conquistas custam abnegação, que conquistas necessitam preparo e uma condição melhor, uma dedicação. Agradeça por poder enxergar diante daqueles momentos ou daquele quadro caótico o tamanho da nossa miséria, o quanto nós temos que melhorar. Neymar, ele teria todos os motivos do mundo para agradecer aquele jogo, se olhasse com uma visão certa. A gratidão, queridos, a gratidão nos faz e nos permite ver o lado bom das coisas, um lado positivo. Enxergue virtudes aonde as pessoas não conseguem ver virtude. Consiga ver coisas boas aonde as pessoas não conseguem ver coisas boas. Aprenda o silêncio com as pessoas que são faladores. Aprenda, queridos, a tolerância com as pessoas que são intolerantes. Aprenda também a bondade com os maldosos. E por mais estranho que pareça, queridos, isso que eu vou falar para você, seja grato por cada professor desses. Seja grato por você poder aprender. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe falar coisa alguma. Ali fala que nós temos que ser gratos, queridos, seja gratos pelas lutas, pelas batalhas. É isso que tem que estar no nosso coração. O segundo ponto dessa mensagem que eu ressalto, que a gratidão, ela é lembrar, e a gratidão é esquecer. O verso 15 ali nos fala algo precioso nesse texto que diz, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles voltou agradecendo a Deus, um deles voltou com a gratidão no seu coração. E existe uma frase, queridos, que diz que a gratidão, ela tem memória curta. A gratidão, ela tem memória curta. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembravam mais dele. Não se lembravam mais daquele que o curou. Ou se esqueceram talvez do lugar aonde Jesus estava. Eu não sei, queridos, mas o fato é que os 9 leprosos se esqueceram de Jesus. E às vezes até se esqueceram que eram leprosos. Talvez eles até se esqueceram que eram leprosos. Para o único leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível. Ele procurou saber aonde Jesus estava, para ir até lá e agradecer. A Bíblia diz que ele prostrou o rosto em terra e glorificou a Deus. As pessoas ingratas não se lembram, querido, do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido há 1 minuto atrás, há 1 segundo atrás. A sua mente é bloqueada para não lembrar mais daquilo que recebeu de bom. Mas aquilo que aconteceu de ruim, aí sim ela se lembra todos os dias. Pode se passar anos, ela ainda se lembra. O coração da pessoa ingrata não consegue lembrar o que está
sendo feito, queridos, de bom, porque a sua mente está tão ocupada pensando em si mesmo, que só quer mais, mais e mais para a sua vida. Já a pessoa grata, queridos, ela se lembra, mesmo que a própria pessoa se esqueça. Mesmo que a pessoa que fez algum benefício, ela se esqueça. Mas a pessoa grata, ela sempre vai lembrar. Pode passar anos, pode passar séculos, que ela sempre vai lembrar aquilo que a outra pessoa fez para ela. E a pergunta que eu faço para você, você se lembra de algo de bom que alguém tenha feito para você? Você se lembra de algo de bom que aconteceu com você? Mesmo que seja algo pouco, mesmo que seja algo insignificante. Existem pessoas que alguma vez te fizeram algum bem, tente se lembrar dela. Tente se lembrar daquilo que fizeram para você. Eu sei, talvez você fique pensando assim, mas tudo que eu tenho foi conquistado por mim próprio. Eu digo a você, queridos, que talvez você esteja sendo ingrato. Porque eu digo para você que tudo que você possui, tudo que você tem, isso foi recebido de alguém. Talvez você possa me estar falando para mim assim, mas eu trabalhei para isso. Eu suei para isso, eu gastei energia para conseguir isso. E eu sei que você trabalhou, eu sei que você gastou a sua energia, eu sei que você pelejou muito para conquistar muitas coisas na sua vida. Mas, queridos, a pergunta que eu faço para você e faço você refletir nesta hora, né? Mas quem é que te deu energia? Quem é que te deu saúde? Quem é que te deu capacidade? Quem é que te deu sabedoria para conquistar tudo que você tem? Daí você medita e eu digo para você, talvez você esteja certo se você se lembrou de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Todo dom perfeito, ele vem de Deus. Todo dom perfeito, é Deus quem nos dá. Sabe, queridos, eu digo para você, por favor, nunca se esqueça. Nunca se esqueça disso. Tudo que você tem, tudo que você possui, foi algo liberado do céu para a tua vida. E é motivo de nós sermos gratos. Nenhum dever é mais importante, queridos, na nossa vida, que a gratidão. Que ser grato a Deus. Quer ser grato a Deus? Pratique a gratidão. Pratique a gratidão a Deus. Fala isso constantemente a Deus. Fale a Deus o quanto você é grato por Ele. Porque nenhum dever é mais importante que a gratidão. Nenhum dever é mais importante que a gratidão. Então seja grato, seja grato. Coloque a gratidão no seu coração. Seja extremamente grato a Deus. Sabe, queridos, eu me lembrei da passagem que o pastor mencionou agora no último culto no domingo. Ele fala daquele jovem rico, insensato. Aquele homem que construiu os celeiros, e ali não estava preocupado com o dia de amanhã. Ele só queria mais, mais e mais e mais. E Deus diz para ele, você é louco. Hoje mesmo vão pedir a sua alma, o que tu tem preparado? O que tu tem preparado para mim? O que tu tem reservado para mim? Hoje vão pedir a tua alma. O que tu tem depositado? Sabe, queridos, eu vejo aqui que este homem, ele se esqueceu. Ele era pobre para com Deus. Ele se esqueceu de Deus. E quantos hoje que se esquecem de Deus? E quantas pessoas não são gratas a Deus? Quantas pessoas não são gratas por nada? Por que eu falo isso, queridos? Porque a palavra de Deus, ela fala que nos últimos dias, a ingratidão estará no coração do homem. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 2. Ali fala o texto seguinte, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão jactanciosos, os homens serão arrogantes, blasfemadores, os homens serão desobedientes aos seus pais, e os homens serão ingratos, irreverentes. A palavra diz que nos últimos dias, queridos, os homens teriam essas más qualidades, eu vou dizer para ti. Hoje estamos vivendo ali uma preparação, um vestibular para os últimos dias. E nos últimos dias a Bíblia fala que o coração do homem seria ingrato, que o coração do homem seria tão ingrato, e é isso que nós vemos hoje. É isso que nós vemos hoje no dia a dia. As pessoas cada vez mais ingratas, cada vez ingratas em tudo. Então, queridos, cuide do teu coração. Por isso que eu trago essa mensagem, seja grato por tudo. Esses tempos eu vi algo escrito, eu não me lembro onde, mas ali que relatava uma notícia
de um senhor de 85 anos, se eu não me engano foi na Itália. Esse homem com 85 anos, ele foi acometido pela Covid-19. E o que aconteceu com esse homem? Ele ficou internado por um período e ele precisou de um respirador por 3 dias. E passou-se o tempo, esse homem foi curado, esse homem foi restaurado, graças a Deus, pela doença, né? E pela grande demanda de respiradores, esse homem ele teve que pagar uma quantia por esses 3 dias que ele usou esse respirador. Então os médicos, com todo alegre, todo felizes, falam para esse homem: que bom que você ficou curado, que bom que você está curado, né? E aquela alegria toda dentro do hospital por esse homem que ficou curado. E a enfermeira e os médicos falam assim: o senhor só vai ter que pagar $500 por 3 dias que o senhor usou o respirador, porque tivemos que pegar em outro lugar, enfim. E esse homem começou a chorar. Esse homem começou a chorar descontroladamente e os médicos e as enfermeiras ali do lado dele dizendo a ele assim: calma, calma, senhor, o importante é que o senhor está bem, o senhor está recuperado. E esse homem chorava e olhou para as enfermeiras e o médico falou assim: não, eu não estou chorando por causa do custo que eu vou ter que gastar, por causa do valor que eu vou ter que pagar. Esse dinheiro eu tenho, eu vou pagar, fica tranquilo. Então perguntaram para aquele homem por que ele estaria chorando. Esse homem chorando diz para os médicos o seguinte: eu estou chorando porque há 85 anos eu respirei um ar puro, um ar que foi totalmente de graça dado por Deus para mim. E eu nunca agradeci pelo ar que eu respirei. Hoje estou tendo que pagar $500 por 3 dias de um ar que foi gerado por um mecanismo. E eu nunca parei na minha vida para agradecer o ar que Deus me proporciona todos os dias. Que nós temos um motivo suficiente para agradecer a Deus por tudo. Terceiro ponto e último dessa mensagem que eu quero falar para você é que a gratidão ela fala. E a ingratidão ela se cala. No verso 15, ali diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele ficou tão alegre que voltou em alta voz falando para Deus. O ingrato, queridos, a pessoa ingrata, ela se cala diante daquilo que recebe. Tudo aquilo que ela recebe de bom, ela se cala. Mas ela abre a boca em alta voz para pedir mais, para reclamar de alguma coisa. A pessoa ingrata, ela age desse jeito. A pessoa grata, queridos, não, ela é diferente. Ela fica em silêncio quando as coisas não são boas. Mas ela se sente na obrigação a cada dia de glorificar a Deus, de falar um muito obrigado sobre tudo aquilo que recebeu. Os 9 leprosos ingratos, eles chegaram gritando a Jesus e pedindo para ser curados. No verso 13, ali diz: levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Estavam clamando, queridos, para ser curados. Mas depois de que receberem a cura, um só, a palavra de Deus diz, um único leproso que tinha gratidão no seu coração, voltou em alto bom tom, glorificando e exaltando a Deus. Não adianta apenas nós lembrarmos daquilo que recebemos de bom. É preciso também expressar às pessoas a nossa gratidão verbalmente, falar em palavras o quanto nós somos gratos e não se calar diante de tudo aquilo que recebemos. Com certeza nós temos recebido muitas coisas da palavra de Deus. Com certeza você tem recebido algo extraordinário diante de Deus. Então é importante que nós verbalizarmos isso. É importante a cada manhã que você levanta, é importante que a cada manhã que você acorde, você seja grato. A palavra de Deus também mostra que o apóstolo Paulo foi um homem grato. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, no verso 3, ele começa a carta dizendo: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de você. Paulo era uma pessoa grata. Exercite, querido, a gratidão na sua vida. Seja grato, seja extremamente grato a Deus. Verbalize isto, fale isto, porque somente um crente maduro, uma pessoa madura, ela consegue louvar a Deus por tudo que ele tem recebido. Nós não podemos esperar uma mentalidade de uma criança ser grato pelas essas coisas. A criança fica faceira, a criança fica alegre quando recebe algo e poucas das vezes ela expressa essa gratidão verbalmente. Mas um adulto, uma pessoa madura, ela sempre tem que expressar a gratidão. Que nós sejamos pessoas crentes, maduros e conseguimos ver, queridos,
mediante a tudo que acontece na nossa volta, o melhor de Deus e sermos gratos por tudo. Sermos gratos por todas as coisas. Deus, Ele sempre tem muito a nos oferecer. Basta nós olharmos com uma visão certa. Basta nós olharmos de uma ótica certa. Sabe, queridos, que essa mensagem, ela venha estar ao seu coração, que você a cada dia, você expresse a sua gratidão a Deus, que a cada dia você seja muito grato a Deus. Sabe, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa que possui muitas riquezas, ou a sua vida está tudo bem, tudo bem, obrigado. Tem tudo que precisa. Mas se ela não é grata, queridos, ela é pobre espiritualmente. Ela tem uma vida infeliz. Ela pode ter tudo, mas o mais precioso e o mais importante, ela não tem gratidão no seu coração. A pessoa pode ser bem humilde, bem pobre, mas se ela tem a gratidão no seu coração, ela consegue viver algo extraordinário. Ela consegue viver da melhor forma possível, porque ela consegue ver coisas excelentes, coisas maravilhosas, e até em momentos difíceis. Eu convido a você, querido, a cultivar a gratidão no seu coração. Seja grato, seja extremamente grato a Deus por tudo, por todas as coisas. Por todas as coisas. Nós precisamos, queridos, precisamos ser gratos a Deus. Mediante as lutas que nós enfrentamos, mediante as batalhas que nós vamos enfrentar, mediante os momentos difíceis que nós vamos enfrentar, seja sempre grato a Deus. Que nós venhamos a sempre se lembrar dos 3 pontos dessa mensagem, que a gratidão ela consegue ver, que a gratidão consegue lembrar, que a gratidão consegue falar. E a gratidão, queridos, a ingratidão, ela cega, ela esquece e ela emudece. Que nós não venhamos a ser cegos, que nós não venhamos a ser esquecidos e que nós não venhamos a ser mudos, mas venhamos sempre ser agradecidos a Deus por todas as coisas, por tudo que acontece. Efésios capítulo 5, 20, ali diz, dando sempre graça por tudo, o nosso Deus e Pai, e no nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça a Deus por tudo. Então, queridos, no meio das batalhas, no meio das adversidades, dê graças a Deus por tudo. Efésios capítulo 6, verso 7, ali fala que nós temos que ser revestidos com a armadura de Deus, que a nossa cabeça seja protegida, queridos, que nós venhamos a nos revestir com essa armadura, para cada dia nós se mantermos firmes em Deus e ser gratos. E para finalizar essa mensagem, em Colossenses capítulo 3, verso 5, diz ali, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vosso coração, e sedes agradecidos. Que nós venhamos a ser agradecidos, mediante a qualquer momento difícil. Seja grato a Deus. Por quê? Porque pela nossa condição, nós temos muito mais do que nós merecemos. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Merecíamos por causa do nosso pecado. Merecíamos por causa da nossa condição de pecador a condenação, merecíamos as piores coisas possíveis, mas o amor, a bondade, e a misericórdia do nosso Deus faz nós termos muito mais do que aquilo que merecemos. Que teu coração seja sempre grato, que você seja sempre movido pela gratidão. Eu quero orar por você nessa hora, para que Deus te guarde, para que Deus te abençoe e que essa gratidão sempre venha estar no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, primeiramente por todas as coisas, Pai. Eu te louvo, meu Deus, pelas batalhas, eu te louvo, Senhor, pelas lutas, eu te louvo, Senhor, pelas adversidades, Senhor, que fazem nós crescermos a cada momento, Senhor. Senhor, também te louvo pelos momentos bons e alegres que tivemos, Pai. Te louvo, Senhor, por todas as coisas, Senhor, pois o Senhor tem sido bom em todo o tempo, Senhor. Em todo momento, o Senhor é bom, Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor, o meu coração, que o Senhor guarde, Senhor, o coração, Senhor, dos meus irmãos e cada um, Senhor, que está nos assistindo neste momento, Senhor. Que o seu coração venha a ser um coração sempre grato, Senhor. Que mediante a qualquer situações, a qualquer circunstâncias, meu Deus, que nós possamos enfrentar, o nosso coração seja movido pela gratidão e nós venhamos a conseguir extrair, Senhor, sempre algo bom, Senhor, daquilo que está acontecendo, Pai. Que o Senhor guarde o coração do teu povo, que o Senhor guarde, Senhor, o coração, Senhor, da tua igreja, que o Senhor guarde, Senhor, o coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor, que eles venham ter sempre um coração radiante e gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus e amém. Ele dá um beijo no coração de vocês e até a próxima.